Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Now we will call the defense witness, which the defense witness has a right to testify to for the defendant. And now the defense witness, which is the Holy Spirit. Let's have him step up and hear his testimony. Agora nós vamos chamar a testemunha de defesa, o que a testemunha de defesa tem direito de testemunhar ao ou em prol do réu. E agora a testemunha de defesa, que é o Espírito Santo, vamos pedir-lhe para subir e ouçamos seu testemunho. The first thing now, as you've heard what the prosecutor has said, you've heard what a witness has said, you've heard the scriptures, you've heard them read, and here's the witnesses that they're not true. A primeira coisa agora, visto que vocês ouviram o que o promotor disse, vocês ouviram o que ele, suas testemunhas disseram. Vocês ouviram as Escrituras, vocês ouviram elas serem lidas, e aqui está o testemunho de que elas não são verdadeiras. Now, the Holy Spirit, as I say, which is the defense witness, He's called. The first thing He wants to call the defense witness, Holy Spirit wants to call to this court's case, that the prosecutor is not interpreting the word right to you. Agora, o Espírito Santo, como eu digo, que é a testemunha de defesa, ele é chamado. A primeira coisa, ele quer chamar a testemunha de defesa, Espírito Santo, quer mencionar a este caso de tribunal que o promotor não está interpretando a palavra corretamente para vocês. He wants to call your attention to that this prosecutor that's giving you the interpretation of the word, that's representing the world in unbelief, is the same interpreter that Eve had at the beginning. He misinterpreted the word just a little bit. Ele quer chamar a atenção de vocês também que este promotor que está lhes dando a interpretação da palavra, que está representando o mundo e a incredulidade, é o mesmo intérprete que Eva teve no princípio. Ele interpretou erroneamente a palavra apenas um pouquinho. Now, I might stop here in the court just a moment to say this. If God caused all this sickness and sorrow and death upon the earth, if He had to do it because of His justice to keep His word, He cannot be just and not keep His word. He's got to keep His word to be just. It's becoming to His holiness. It's becoming to Him. Agora eu poderia parar aqui no tribunal só por um momento para dizer isto. Se Deus causou toda esta enfermidade, tristeza e morte sobre a terra, se Ele teve de fazer isto por causa de sua justiça para cumprir a sua palavra, Ele não pode ser justo e não cumprir a sua palavra. Ele tem de cumprir a sua palavra para ser justo.
Isto é próprio de sua santidade. É próprio dele. And if Eve, not just Satan did not, the prosecutor did not misinterpret the whole thing, he just misinterpreted a word or so. And it caused death to strike the whole earth. E se Eva não simplesmente, Satanás não, o promotor não, interpretou erroneamente a coisa toda, ele somente interpretou erroneamente uma palavra, ou aproximadamente, e isso causou que a morte golpeasse a terra inteira. And every hospital, every siren ever rung, every death that ever died, every struggle, every man on the battlefield, every poor little sick afflicted baby and all was caused by disbelieving just one word of God's word. E todo hospital, toda sirene que já tocou, toda morte que já ocorreu, todo conflito, todo homem no campo de batalha, todo pobre bebê enfermo e aflito, e tudo foi causado por descrer de apenas uma palavra da palavra de Deus. And if it caused all of this for disbelieving one word, how are you going to get back disbelieving one word? It's got to be something that God has to judge the world by, and that's Jesus Christ, the Word. We must believe it all. E se isto causou tudo isto por descrer de uma palavra, como você vai voltar descrendo de uma palavra? Tem de haver algo pelo que Deus tem de julgar o mundo, e isso é Jesus Cristo, a palavra. Nós temos de crer nela toda. Notice, he said that these man has been listening to the wrong interpretation of the word. The prosecutor is not interpreting it wrong. Is interpreting it wrong to you, just like he did to Eve. Note, ele disse que estes homens têm escutado a interpretação errada da palavra. O promotor não está interpretando-a errado, está interpretando-a errado a vocês, exatamente como ele fez a Eva. The promise is only to believers, not make-believers, skeptics, or impatient people. It's only to believers. A promessa é somente para crentes, não para crentes manufaturados, céticos ou pessoas impacientes. É somente para crentes. And let me say this, if there's anybody should know whether these fellows are believers or not, it should be the defense witness, because he's a quickener of the word. Permitam-me dizer isto, se há alguém que deveria saber se esses indivíduos são crentes ou não, deveria ser a testemunha de defesa, porque ele é o vivificador da palavra. Está vendo? He, just like your body is a piece of flesh, but unless the Spirit is in there to quicken that body, it's dead. Ele, do mesmo modo que seu corpo é um pedaço de carne, mas a não ser que o Espírito esteja ali para vivificar esse corpo, ele está morto. And so is the Word dead unless the Holy Spirit quickens that Word. And if He's the quickener of the Word, He should know whether these fellows really are believers or not. E assim está a palavra morta, a não ser que o Espírito Santo vivifique essa palavra. E se ele é o vivificador da palavra, ele devia saber se estes indivíduos realmente são crentes ou não. I think we've got a good defense witness. He should know whether it's right or not. Because he makes a good defense witness because he's the quickener of the word. Eu acho que nós temos uma boa testemunha de defesa. Ele devia saber se ela está certa ou não, porque ele dá uma boa testemunha de defesa, porque ele é o vivificador da palavra. Again, the defense witness wants to call the attention of the word that's in question. Here that we have just read that the prosecutor is trying to get a case of indictment against the word. Novamente, a testemunha de defesa quer chamar a atenção da palavra que está em questão aqui, que nós acabamos de ler, que o promotor está tentando conseguir um caso de acusação contra ela. Defense witness wants to call your attention that it never set any certain time for deliverance. He never said when, he just said
they shall lay hands on the sick and they shall recover. A testemunha de defesa quer chamar sua atenção que isto nunca fixou nenhum tempo determinado para a libertação. Ele nunca disse quando. Ele apenas disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. He didn't say to jump up right then. The word doesn't say that. James 5:14 said when you're anointed with oil, he said the prayer of faith shall save the sick and God shall raise them up. It didn't say to jump up right then. Ele não disse que eles saltariam na mesma hora. A palavra não diz isso. Tiago 5,14 disse: quando fores ungido com azeite, ele disse, a oração da fé salvará os doentes, e Deus os levantará. Não disse que eles saltariam na mesma hora. It didn't say Mark 16, didn't say they'll lay hands on the sick and there'll be a miracle performed. He just said they shall recover. They promised it. Marcos 16 não disse que imporiam as mãos sobre os enfermos e um milagre aconteceria. Apenas disse, eles serão curados. Prometeu isto. Now, see if it's been some of these unbelievers has been misinterpreting the word to you. Saying, well, this one is prayed for. Why didn't you get up? I was at the meeting. I never seen nothing happen. Agora veja se alguns desses incrédulos que têm interpretado erroneamente a palavra a você dizendo, bem, este recebeu oração, por que não se levantou? Isto foi na reunião. Eu não vi nada acontecer. See that interpreter they got? See what they're listening to? The defense witness wants to show to this court this afternoon that the word didn't say they would jump up right then. He said they shall recover. That's what he promised. He never said any certain time. And that was only to believers. Está vendo esse intérprete que eles têm? Está vendo aqui, estão escutando? A testemunha de defesa quer mostrar a este tribunal, esta tarde, que a palavra não disse que eles saltariam na mesma hora. Ele disse, eles serão curados. Foi isso que ele prometeu. Ele não marcou um tempo determinado, e isso era apenas para crentes. And the defense witness also wants to call to your attention here this afternoon in this court that the word of God is said by Jesus Christ to be a seed. E a testemunha de defesa também quer chamar a atenção de vocês aqui esta tarde, neste tribunal, que a palavra de Deus é dita por Jesus Cristo ser uma semente. And a seed can only grow when it falls into the fertile enough ground to quicken the seed. E uma semente só pode crescer quando cai na terra fértil o bastante para vivificar a semente. And if this seed falls into a ground and is fertile with faith, it's got to quicken it. E se esta semente cai numa terra e ela é fértil de fé, ela tem de vivificá-la. But if there's nothing there, just like if you wanted a blood transfusion, you went to a turnip. Stuck a tube in yourself and in a turnip, how are you going to get any blood? There's no blood there. Porém, se não houver nada ali, do mesmo modo que se você quisesse uma transfusão de sangue, você pegasse um nabo, enfiasse um tubo em você e num nabo, como você conseguiria sangue? Não há sangue ali. No more can the word of God ever be quickened in an unbeliever's heart or a skeptic. Não mais que isso pode a palavra de Deus ser vivificada no coração de um incrédulo ou um cético. It's got to fall into genuine faith that believes that heavens and earth will pass away, but that word shall never fail. Ela tem de cair em fé genuína que crê que céus e terra passarão, mas essa palavra nunca falhará. Like Abraham that called things which was not as though they were. Hope against hope. He believed God. Como Abraão, que chamou coisas que não eram como se fossem, esperou contra a esperança, ele creu em Deus. Now we find that this defense witness wants to call this to the attention. That the word is a seed that a sower sowed. It's written in the scripture that the word is a seed and a seed must fall. Agora verificamos que esta testemunha de defesa quer chamar isto à atenção, que a palavra é uma semente que um semeador semeou. Está escrito na Escritura que a palavra é uma semente, e uma semente tem de cair. And the scripture says some did fall on stony ground, and the birds of the air take it away. E a Escritura diz, uma caiu em solo pedregoso e as aves do céu a levaram embora. Some fell just long enough to get enough roots to spring up, and the thorns and thistles choked it out.
Uma ficou só o bastante para formar suficientes raízes para brotar, e os espinhos e cardos a sufocaram. But some did go in good ground, and it brought forth 100-fold. Porém, uma penetrou em boa terra e produziu a 100. He wants to call your attention to that. And he wants to say that if this word in this Holy Ghost meeting where people were having hands laid on, it only applies to believers. Ele quer chamar a atenção de vocês a isso. E ele quer dizer que, se esta palavra nesta reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam recebendo imposição de mãos sobre si, isso somente se aplica a crentes. There's no promise in here but eternal separation from God to unbelievers. It's only to believers. Não há nenhuma promessa aqui a não ser separação eterna de Deus para incrédulos. É somente para crentes. Someone said to me not long ago, said, I don't care how much I don't believe. I said, certainly not. It's not for unbelievers. It's for believers, they that believe. Alguém me disse não faz muito, disse, não me importa o quanto, eu não creio. Eu disse certamente que não é para incrédulos, é para crentes, aqueles que creem. Now, the defense witness, wishes to call a witness. He has a right to call witnesses too. Agora, as testemunha de defesa, melhor dizendo, deseja chamar uma testemunha. Ele tem direito de chamar testemunhas também. So the defense witness wishes to call his first witness against this and for the word. Assim, a testemunha de defesa deseja chamar sua primeira testemunha contra isto e pela palavra. We are going to call Noah to the platform this afternoon before this court to give testimony for the defendant. Nós vamos chamar Noé à plataforma esta tarde diante deste tribunal para dar testemunho em favor do acusado. Noah was just an ordinary farmer, but he was a prophet. And the word of the Lord comes to the prophets. The Bible said so. Noé era apenas um agricultor comum, porém ele era profeta. E a palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia disse que assim. And Noah wants to testify that he lived in a very scientific age, greater than the one we live in now. E Noé quer testemunhar que viveu numa era muito científica, maior do que esta em que vivemos agora. He lived in a time where they could build a pyramid, could build a sphinx, which we cannot do. We had the machinery to do it with. And Noah lived in a great time, and he lived in a scientific time. Ele viveu num tempo onde conseguiam construir pirâmides, conseguiam construir esfinges, o que nós não conseguimos fazer. Nós não temos o maquinário com o que fazer isto. E Noé viveu num grande tempo, e ele viveu num tempo científico. And then he says that the word of the Lord come to him after him being a vindicated prophet, that the word of the Lord come to him and said, prepare an ark, for it's going to rain. E então ele diz que a palavra do Senhor veio a ele, depois que ele era um profeta vindicado, que a palavra do Senhor veio a ele e disse, prepara uma arca, porque vai chover. And it had never rained in all the history of the world. And upon his testimony and his witness for God, and said God told him so, and all that was out of this ark would perish. E nunca tinha chovido em toda a história do mundo. E sobre seu depoimento e seu testemunho por Deus, e disse que Deus lhe disse assim, e tudo que estivesse fora desta arca pereceria. And the scientists could shoot the moon in that day with their radar and so forth, because Jesus said, as it was in the days of Noah, same kind of an age. E os cientistas podiam fotografar a Lua naquele dia com seu radar e assim por diante, porque Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, o mesmo tipo de era. He said that they could prove that there was no rain up there. And that Mr. Unbeliever here, and Mr. Scoffer, and Mr. Skeptic, that they constantly haunted at him and made fun of him for believing such a rational thing. Ele disse que eles podiam provar que não havia chuva alguma lá em cima, e que o senhor incrédulo aqui, e o senhor escarnecedor e o senhor cético, que eles constantemente o perseguiam e zombavam dele por crer numa coisa tão temerária. They were claimed to be believers back there, but he said God didn't say a thing like that. Eles afirmavam ser crentes lá atrás, porém ele disse, Deus não disse uma coisa como essa.
yet he was a prophet. And the word of the Lord come to him and told him to do it. And he went preparing an ark. He got ready and built the ark. Ainda assim, ele era profeta e a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse para fazer isto. E ele prosseguiu preparando uma arca. Ele se aprontou e construiu a arca. After he had the ark completed, and Mr. Skeptic and Mr. Impatient, and those walking around the ark, you say, did they live back there? Depois ele completou a arca e o senhor cético e o senhor impaciente e os demais caminhando em volta da arca. Veja, você diz, eles viviam lá atrás? Listen, God takes his man, but never his spirit. The Spirit is upon Elijah, come upon Elisha, and on down and on down. The Spirit is upon Jesus, come upon the church, and on and on. Escutem, Deus leva seu homem, porém nunca seu espírito. O espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu e assim por diante, e assim por diante. O espírito que estava sobre Jesus veio sobre a igreja e assim por diante. And the devil takes his man, but never the Spirit. The same Spirit, religious Spirit, exists right down like it's on the Pharisees. It's right here in Tucson, Arizona. Just as unbelieving and just as creedy and traditional as that was. Not only here in Tucson, it's world over. E o diabo leva seu homem, porém nunca o espírito. O mesmo espírito religioso, continua a existir, como esteve nos fariseus. Está bem aqui em Tucson, Arizona, simplesmente tão incrédulo e simplesmente tão cheio de credos e tradicional como aquele era. Não somente aqui em Tucson, está por todo o mundo. And so is the Holy Spirit, just as real tonight as it was at any time. Jesus Christ. E assim é o Espírito Santo, simplesmente tão real esta noite quanto foi em qualquer tempo. Jesus Cristo. Notice, he wants to say that these people made fun of him for being such a delinquent person that would have no more mind and no more intelligence than to believe that water would fall from where there is no water at, and never had fell. Note, ele quer dizer que estas pessoas zombaram dele por ser uma pessoa tão delinquente que não teria mais mente e não mais inteligência do que crer que água cairia de onde não há água, e nunca tinha caído. But yet Noah said he held steady and believed that it would rain, because God said so. Porém, ainda assim, Noé disse que se manteve firme e creu que iria chover, porque Deus disse que sim. He knew that God was able to do anything that he said he would do. Therefore he built the ark. Ele sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa que ele disse que faria, portanto, ele construiu a arca. And after the ark was completed, he sat in the door of the ark. And they said, "Now, you fanatic, Mr. Unbeliever, Mr. Scoffer, the defense witness or the prosecutor's witnesses." E depois que a arca estava completa, ele se pôs junto à porta da arca. E eles disseram, agora, seu fanático, o senhor incrédulo, o senhor escarnecedor, a testemunha de defesa ou as testemunhas do promotor. He said, "They passed by me, and they said, now your ark's built. Now you got your doors in it. And where is your rain?" Ele disse, elas passaram por mim e disseram, agora sua arca está construída, agora você tem suas portas nela. E onde está a sua chuva? But it looked pretty bad, he said at times, but yet I know that God was able to keep his word. Porém, parecia muito mal, ele disse, às vezes. Porém, ainda assim, eu sabia que Deus era capaz de cumprir a sua palavra. He never said when it was going to rain. He said it would rain. That's all there was to it. He never said when it would rain. He just said it was going to rain. Ele nunca disse quando ia chover. Ele disse que ia chover, e era só isso. Ele nunca disse quando ia chover. Ele apenas disse que ia chover. And I knew that it was going to rain because he had me to build the ark. And I sat steady. E eu sabia que ia chover porque ele me mandou construir a arca. E eu fiquei firme. And then we find out that on May the 10th, he went into the ark one morning, and the door closed behind him. And no one could open it.
E então nós verificamos que em 10 de maio ele entrou na arca certa manhã e a porta se fechou atrás dele e ninguém podia abri-la. Then Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, they walked around the ark and laughed at him and made fun of him and said, now you old fogey, you close that door. And I suppose you expect us to believe that something else closed it. Então o senhor incrédulo, o senhor cético, eles caminharam em volta da arca e riram dele, e zombaram dele e disseram, agora, seu velho antiquado, você fechou essa porta e suponho que você espera que creiamos que uma outra coisa a fechou. We know your tricks. You're no more than a magician. And you're just one of these here kind of a guys that tries to play tricks and it's some kind of a hoax and you close the door. Nós conhecemos seus truques. Você não passa de um mágico e você é apenas um desses tipos de sujeitos aqui que tentam fazer truques. E é algum tipo de embuste e você fechou a porta. But he said, in the midst of all that, I was there. I seen the hand of God close the door. Porém, ele disse, no meio de tudo isso, eu estive ali, eu vi a mão de Deus fechar a porta. Then the first day we'll say, we'll see if it rains. First day it didn't rain. Second day it didn't rain. Third day it didn't rain. On till the seventh day. Então, o primeiro dia nós veremos se chove. Primeiro dia não choveu, segundo dia não choveu, terceiro dia não choveu. Em diante até o sétimo dia. Now I'd like to stop here on Noah's Witness and let you know this, that there will become a time that when man and women, the church will be going right ahead preaching and believing they're getting saved when the door will be closed, just like it was then. E eu gostaria de parar aqui no testemunho de Noé e deixá-lo saber isto, que virá um tempo que quando homens e mulheres, a igreja, seguirá diretamente em frente pregando e crendo que estão sendo salvos, quando a porta estará fechada exatamente como foi então. If you're not in, you get in now. Because God will close the door and there will be no more mercy. He said, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Se você não está dentro, entre agora, porque Deus fechará a porta e não haverá mais misericórdia. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Remember one time even the disciples said to Jesus, why does the scribes say that Elias must first come? Them disciples, Jesus said he's already come and you didn't know it. Lembre-se, certa vez, até mesmo os discípulos disseram a Jesus, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aqueles discípulos. Jesus disse, ele já veio e vós não o conhecestes. And they understood it was John the Baptist. That done been here on earth and done been beheaded and went up to glory. And the thing that they were looking for was already in the past. E eles compreenderam que foi João Batista. Tinha estado aqui na terra e sido decapitado e ido para a glória. E a coisa que eles estavam esperando já estava no passado. One of these days, men and women will cry out. It'll be too far, be too late, the door will be closed. Jesus said it would be that way. Um desses dias, homens e mulheres clamarão, estará longe demais, será tarde demais, a porta estará fechada. Jesus diz que seria dessa maneira. The virgins come and knocked on the door and said, let us in. They wanted to get some of the oil, but they ought to have got oil when oil was being given out. As virgens vieram e bateram na porta e disseram, deixa-nos entrar. Elas quiseram obter um pouco de azeite, porém, elas deviam ter obtido azeite quando o azeite estava sendo distribuído. They knocked on the door and said they were cast into outer darkness where there be weeping, wailing, and gnashing of teeth. Elas bateram na porta, disse. Elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. I'm only trying to make that little sideline of the defense to the court. Now, of the word. Estou apenas tentando fazer essa pequena linha lateral da defesa para o tribunal agora, da palavra. Now, Noah said, but after 120 years, one morning the clouds began to rise, and the rain came. God promised it. Agora, Noé disse, porém, depois de 120 anos, uma manhã, as nuvens começaram a subir, e a chuva veio. Deus prometeu isto. He never said when it would happen. They thought it was going to happen that same week that he told me. And I had an idea it could happen that week.
Ele nunca disse quando aconteceria. Eles pensaram que ia acontecer naquela mesma semana em que ele me disse, e eu imaginava que poderia acontecer naquela semana. And I was sure when I got the ark finished that it would happen, but it didn't happen. But I sat steady because God made the promise. He never said just today it's going to rain. He said it would rain. E eu tinha certeza que quando tivesse a arca concluída, isto aconteceria. Porém, não aconteceu. Mas eu fiquei firme porque Deus fez a promessa. Ele nunca disse exatamente o dia em que ia chover. Ele disse que ia chover. So the witness steps down. Second witness comes up, which is Father Abraham. We'll call him. He said, oh, yes, I know that Mr. Scoffer here. I know Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic. Oh, that Mr. Impatience. Assim a testemunha desce. A segunda testemunha sobe, a qual é o pai Abraão. Nós o chamaremos. Ele disse, sim, eu conheço o senhor escarnecedor aqui. Eu conheço o senhor incrédulo, o senhor cético. Esse senhor impaciência. I was a prophet also in my day. And the word of the Lord came to me and said, separate yourself from these people, for you're going to have a baby by Sarah, your wife. She was 65 years old and I was 75. Eu fui profeta também em meu dia, e a palavra do Senhor veio a mim e disse, separa-te deste povo, porque terás um bebê com Sara, tua mulher. Ela tinha 65 anos de idade e eu tinha 75. She was about 25, 30 years past menopause. I married her. She was my half-sister. I married her when she was just a girl and I a boy. Ela havia passado aproximadamente 25, 30 anos da menopausa. Eu casei com ela, ela era minha meia-irmã. Eu casei com ela quando ainda jovem e eu jovem. 10 years difference in her age, and I married her. She became my wife. We'd lived together all these years, and she was barren and I was sterile. 10 anos de diferença em nossa idade e eu casei com ela. Ela se tornou minha esposa. Nós vivemos juntos todos estes anos. E ela era estéril e eu era estéril. And yet, being a prophet, the word of the Lord came to me and said, you will bear a child by Sarah. E ainda assim, sendo profeta, a palavra do Senhor veio a mim e disse, tu terás um filho com Sara. On me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be